Vamos lembrar, então, o período pré-colonial, antes da gente entender o efeito, por que se cria o objetivo de colonizar o novo território. Olha, a gente está lembrando, vamos lembrar aqui que a forma de colônia e a forma de comércio, elas estão ligadas com duas coisas: o absolutismo e o mercantilismo. Principalmente lembrando do mercantilismo, é monopólio comercial. A rota da seda, que dava 6.000% de lucro, ela passa a ter concorrentes. Obviamente isso vai acabar em guerra. Diminui o lucro. Quem vai estar lá? Ingleses, holandeses. Aí até que cada um vai comer. Aí cada um pega um território. Vai dar muito lucro ainda? Vai. Mas não vai compensar mais toda a trabalheira de você sair lá da Europa até chegar na Ásia. Como Portugal não produz nada, era necessário, então, você buscar novas fontes de riqueza. Eles já sabiam que ouro de cara, eles até queriam, mas não vão encontrar ouro de cara, prata de cara. Vamos ver o que, o que daria para ser feito dentro dessa região, que vai gerar acúmulo de metal precioso, que é a base do mercantilismo. Beleza? O que o rei está interessado? Quanto mais acúmulo de metal precioso dentro do território, mais poderoso é o rei também. Vamos lembrar que ele é o olho e o ouvido de tudo. Então, beleza. Vamos lembrar que os mares eram infestados de piratas, corsários, filibusteiros. O pirata é o ladrão do mar. E até eu sempre lembro de um específico que era muito famoso, chamado Calico Jack. Ele tinha cores... a roupa dele era bastante colorida. E ele foi um dos caras que introduziu a mulher na pirataria. A mulher dele, Anne Boone. E as mulheres eram tão bravias quanto os homens. O caso desse cara específico, eu tenho pequenos primos ou sobrinhos. Geralmente eu conto história para eles através de uma narrativa fantasiosa, que eu me coloco, que eu sou o cara do Jack, tá? Eu estou contando uma história de verdade, eles não estão aprendendo. Olha, aquilo que você me falou, eu aprendi na escola. Eu tenho um priminho chamado Theo, que eu sou o Calico Jack para ele. Aí eu conto a história, eu me coloco na história, para narrar para os meninos pequenos, para comentar, né? Eu tenho essa mania de brincar um pouquinho. Então, os piratas franceses também vão ser. Esse é um pirata inglês. Os franceses, eles também estão infestando o Atlântico. Inclusive, eles vão estar aqui dentro do território que vai ser o Brasil, né? Da colônia portuguesa. Com a queda do lucro, é necessário, então, a gente partir dessa nova terra, descobrir que ponto de riqueza que a gente vai obter e expulsar os estrangeiros. Por que eu coloquei estrangeiros com aspas? Se a gente pensar bem, o português também é estrangeiro naquela terra. Então é nesse sentido que eu estou colocando. É porque eles dominaram. Colonização é isso, gente. É dominação de um território por outro. Portugal dominando aquele território. Que inicialmente até misturou, mas depois... Então, o que a gente vai fazer, então? Temos que povoar. Vamos lembrar que Portugal inteira, se você pegar hoje Portugal inteiro e jogar no estado de Minas Gerais, você não enche. Como povoar esse território? Então vai mandar todo tipo de gente para cá. Fugir dos criminosos religiosos, criminosos comuns, o primeiro. Criminosos comuns, religiosos, gente fugindo da Inquisição, criminoso político, gente que teve problema com a Inquisição, mandado para cá também, tudo para povoar. E como que eu vou criar na cabeça, vamos supor que eu sou a coroa portuguesa, e eu tenho que convencer de alguém ir para a nova terra gastar o dinheiro dela. É complicado, né? Essa é uma forma. A outra forma é o seguinte: vão ter dois grupos interessantes. Nós vamos ter um grupo, saúde.
nós vamos ter um grupo de pequenos nobres que dentro da Europa, gente, só o título de nobreza não dá dinheiro, não. Não dá. Você pode ter um status social, mas você não tem dinheiro. Então, eu convenço esses pequenos nobres de vir para o novo mundo. Olha, lá você pode ter uma vida melhor. Existia também uma coisa, uma perseguição aos judeus. E muitos estavam se transformando no que a gente chama de cristãos novos. Quer ver como é que vocês vão entender o que é um cristão novo, é um judeu convertido? E como que um se identificava com o outro? Vamos ver se aqui na sala tem alguém que é descendente de cristão novo. Alguém, por um acaso, no nome, tem nome de fauna ou de flora? Leão, coelho, Costa, Rocha, Oliveira. Alguém tem um nome de bicho ou de planta no nome? Eu tenho Carvalho. Então, você tem qual? Coelho. Nós somos descendentes de cristãos novos que vieram para cá. Então, você tem descendentes europeus que vieram para cá. Gente, judeu, eles tinham um bom... diferente do católico, vocês podem olhar até hoje, quem são as superpotências do mundo? Países protestantes. Não são países católicos, como Portugal e Espanha, que dominaram o mundo. Olha hoje na Europa. Então, o judeu, ele também tinha Israel. Olha Israel. Um país no deserto conseguiu fazer uma coisa fabulosa de se viver lá e de conseguir causar até uma repercussão mundial. Você tem judeu no mundo todo. Não tinha uma pátria judia. E na Europa, eles estavam sendo perseguidos, mudaram de nome para não perder os bens que eles já tinham. Aí eles começaram a perseguir de novo. Mudar de nome é mentira, eles continuam praticando a mesma coisa. Então, para eu reconhecer você, no seu sobrenome eu te reconheço. O Maxwell Coelho. Eu tenho Carvalho, então eu sei que você é um cristão novo. Você tem Rocha, não é? Costa litorânea, por isso que é Costa, tá? Só para você saber. Eu sei que você é cristã nova e judia. Então a gente pode conversar mais tranquilamente. Longe dele, longe dela, longe de vocês. A gente aqui, eu tenho dinheiro. Vamos para a Nova Terra, gente, é óbvio. Perseguição menor, nós vamos ter dinheiro para cá. Então, a ideia de convencer é o seguinte, olha, lá você tem uma possibilidade melhor. Então, vai pegar todo mundo que está por um fio, por um motivo ou por outro. Ou pela justiça coloca a Inquisição também. Religião e Estado andam juntos. Então, vai vir criminoso comum, criminoso religioso, criminoso político, gente que não tem vida boa por lá, vai vir todo tipo de gente. E gente que quer investir. Vai vir bandido, prostituta, pequenos nobres, vai vir de todo tipo de gente. Nesse primeiro momento, as grandes navegações para vir para cá, né, o trajeto de Portugal para o Brasil, crianças ainda não eram muito... Elas morriam, a viagem era muito difícil, gente. Era muito complicado. Era um bando de desconhecido. Eu também podia dar bobeira. Igual hoje. Deixa suas coisas lá, porque o cara está do meu lado, então ele é meu amigo, vou deixar minha carteira aqui. Agora você imagina um navio gigante com um monte de gente. Então, também era perigoso. Além disso, você tem tempestades, falta de vento, parada ali, falta de comida, falta de dinheiro, uma série de coisas. Tudo bem. Então eles vão chegar aqui e eles vão saber que a economia vai ser baseada na cana-de-açúcar. Por quê? Em experiências anteriores, obviamente, em escala hiper, mega, super menor, como as ilhas dos Açores e a Ilha da Madeira, que pertence a Portugal, tem um clima tropical como o nosso, mas é uma pontinha comparado com uma extensão de terra gigantesca que a gente vai ter no Brasil. Para plantar cana-de-açúcar, a gente precisa de um clima quente, tropical, com terras férteis, chamada terra de Massapê. Entrando na geografia um pouquinho. Uma terra rocheada, com bastante água. A cana-de-açúcar precisa de muita água, de nutrientes do solo. Como nós já mexemos, aqui nós temos a mesma lógica, só que uma porção animalescamente gigante. Ótimo, já descobrimos como e o que produzir. Cana-de-açúcar. Do açúcar eu transformo ele em produto da qual vai ganhar um apelido de ouro branco.
O lucro era uma coisa absurda. O acesso ao açúcar desde o mundo antigo era raríssimo. Ampliou, barateou, mas ainda o acesso ao açúcar se dá só à grande classe social, os grandes nobres e a grande burguesia. Ele entrava como testamento, como remédio, era usado só em eventos de gala. E uma coisa interessante é o seguinte: um status social era visto numa pessoa que tinha açúcar pelos seus dentes podres. Então, era uma prática ter dentes podres na boca como status social. Porque o açúcar estraga o dente. É uma lógica porra, tudo bem, não estou questionando, estou colocando o valor da coisa. Estou mostrando qual que é a lógica deles. Açúcar estraga os dentes. Eu como açúcar, meus dentes estão podres, meu status social é grande. Então, vamos produzir açúcar numa grande intensidade de terra. Detalhe, açúcar, ele se dá no litoral nordestino. E, para que não haja confusão, caso venha um texto na prova, nós vamos ter pecuária no interior nordestino. Por quê? Enquanto nas grandes usinas, nas fazendas de produção, baseada no plantation, de produção de cana-de-açúcar, no interior eu vou ter a pecuária para suprir a necessidade dessas grandes usinas que produzem em larga escala para exportação. Então, só para não haver confusão na cabeça de vocês, a interior é no Nordeste, é cana-de-açúcar vai se dar no litoral nordestino. A pecuária vai se dar no interior nordestino. Então, beleza. Ela suga muita água, então ela precisa de um... estraga a terra, estraga. Não digo estraga, ela precisa de um solo propício. Você está confundindo com... não é bambu, não, é geografia. Quando se planta à margem de rios, o rio até abaixo do nível. Aquele negócio que joga dentro de sal. Eucalipto suga. Você está confundindo com eucalipto. Suga muito, precisa, mas a terra basta. A terra assiste à necessidade. Porque senão não se plantaria, ou então se plantaria só durante o período e acabaria. Entendeu? Então, a mão de obra sempre vai ser escrava. Aqui a questão não é concordar, é compreender. Olha, eu vou arcar com vários gastos, eu estou indo com uma terra totalmente nova, não dá para eu bancar uma mão de obra assalariada. O que vai ser mais fácil? Inicialmente, mão de obra nativa. Como é que era obtida? Eu fazia alianças com tribos, aonde os estrangeiros que eu estou querendo expulsar se aliavam com outras tribos inimigas. Os que eu capturava, eu transformava em escravos. Agora, há uma deturpação gigantesca na escravidão indígena para a escravidão exercida pelo europeu, o homem branco na terra. Aqui, ele vai trabalhar compulsoriamente. E é a agricultura, se for pensar. Na cultura do índio, isso é muito estranho para ele. Peraí, vamos lembrar que eles têm uma cultura totalmente diferente, aonde o homem vai caçar, vai pescar, a mulher vai mexer com a agricultura, vamos colocar de forma predatória. Acabou ali, vamos para outra área. Aí, imagina culturalmente o cara pensando. Aqui não é sexismo, machismo, nem nada. Peraí, na minha cultura, a gente não trabalha esse tanto. Para que trabalhar esse tanto? E outra coisa, não é a minha função que eu estou acostumado a fazer. Muitos índios vão morrer de trabalhar literalmente. Muitos vão fugir. Outros vão resistir. Não é da cultura dele. Tanto que eles vão perguntar, para que você trabalha tanto? Para guardar. Guardar para quê? Para o meu filho. Ora, bolas. Meu filho, quando crescer, ele vai trabalhar para ter o dele. Por quê? Só se trabalhava quando era necessário, quando havia necessidade. Essa cultura de trabalhar para guardar, essa loucura é do branco, é da civilização europeia. Então, eles não tinham, inclusive eles matavam, estar entre a cruz e a espada.
Ou você é dominado pela igreja, ou você é dominado pela espada para ser obrigado a fazer funções ali da qual você até desconhece. Vai ter um ditado, uma conversa entre um índio que vai chamar um padre e vai falar: padre, eu vou para o céu.